Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu tô gravando um vídeo bem improvisado e espontâneo, então por isso eu até tô gravando na webcam pra ser mais fácil, então desculpa se a qualidade e a iluminação estão um pouco esquisitas, mas eu li um texto agora que me deixou bastante empolgada, que eu achei bastante divertido e eu queria compartilhar rapidinho com vocês, então é só isso. O que aconteceu? Como vocês talvez saibam, o último sorteado da minha TBR Jar foi Poética de Aristóteles. E eu pensei em unir o útil e o agradável e começar a ler um livro que eu já tenho faz um tempo, que é a Antologia Norton de Teoria e Crítica Literária. Então esse aqui é um livro que apresenta vários autores importantes para teoria e crítica literária. É em inglês, que eu saiba, a gente não tem tradução de nada desse tipo, infelizmente. Então eles vão listando os autores em ordem cronológica, eles fazem uma apresentação de biografia e de ideias principais e centrais da obra dessa pessoa e colocam um texto ou um trecho de um texto, enfim, que é central para entender as ideias dessa pessoa. Então é uma espécie de apresentação do que existe de teoria e de crítica literária num nível já um pouco mais acadêmico, assim, um pouco mais sério, caso alguém tenha interesse. Como o que aconteceu? O Poética do Aristóteles é, na realidade, o quarto texto desse livro aqui, e eu pensei, então, que eu já estava ensaiando começar esse livro em algum momento, então eu pensei em ler os 3 que vêm antes, então ler a Poética. Eu gostaria muito de manter uma frequência de leitura desses textos, mas eu não vou prometer absolutamente nada. Bom, esse vídeo foi inspirado porque eu li o primeiro texto, que é de um filósofo da época sofista chamado Górgias. Eu nunca tinha lido nada dele. E o texto que eles apresentam aqui do Górgias chama Elogio a Helena, Defesa de Helena. E pelo que eu dei uma olhadinha agora na internet, dá pra achar traduções em português na internet, então se alguém quiser ler, é um texto curto. Só pra ter uma ideia, aqui nessa edição desse livro, ela é meio espremidinha, mas dá 3 páginas só, é um texto bem curtinho. E o que esse Górgia defende, basicamente, assim, a essência da sua opinião sobre literatura e tal, é que ele valoriza muito a questão da forma no discurso. Então ele valoriza muito o jeito que você conta, ele usava muitas figuras de linguagem nos seus textos e coisas assim. E diferente de outros autores da época, né, que nem sempre valorizavam esse tipo de coisa, ele valoriza muito isso. E esse texto aqui, o Elogio da Helena, é um texto que aparentemente ele escreveu e falou quando ele estava dando uma aula sobre discurso. Então ele queria, digamos, aplicar e pôr na prática as coisas que ele acreditava e ensinava sobre o discurso. E o tema que ele escolhe é falar sobre a Helena de Troia, né? A Helena. E defender, porque ele diz que muitos poetas tratam ela de um jeito como se ela fosse uma vilã, como se ela fosse uma pessoa vulgar e tal. E ele vai defender ela, e eu achei isso muito divertido, por isso que eu resolvi compartilhar com vocês. Então, basicamente, ele vai dizer que... Ele vai falar que tem um parágrafozinho inicial sobre as coisas que ele valoriza no discurso, e tem várias figuras de linguagem nesse começo, é bem interessante. E depois que ele vai começar, então, a dizer que a culpa não é de Helena, e a culpa não pode ser de Helena, e vai alinhar os motivos pelos quais ele acha que não é isso. Então, primeiro ele apresenta ela, né, porque ela é parte de deusa, né, ela é filha de Zeus como uma mortal, e que, nascida assim, ele fala igual aos deuses em termos de beleza, ela não... Ela atrai uma certa força erótica de homens por ela por causa dessa questão divina que ela tem, né? Em que ela simplesmente atrai isso por ser quem ela é, que não é uma coisa do ímpeto dela, digamos assim. Não é uma coisa que ela provoca conscientemente. Então ele elenca alguns motivos pelos quais ele acha que Helena poderia ter ido para Troia e deixado Menelau, né? Ela vai dizer que pode ser por destino ou por vontade dos deuses, que pode ter sido por força,
que ela pode ter sido convencida por um discurso ou que ela pode ter sido capturada pelo amor. Enfim, não tem uma questão de vontade própria. Vocês podem ver que em nenhum momento ele fala sobre Helena querer fazer isso por vontade própria, um problema, mas enfim. E depois ele vai pegar então cada um desses motivos e dizer que na realidade ela não tem culpa de nenhum. Então, no primeiro, se os deuses queriam que ela fizesse isso, ela não tinha como lutar contra a vontade dos deuses, ou que se ela foi forçada por força, não tinha o que ela fazer. Enfim, a culpa não é da vítima, basicamente isso que ele tá dizendo, né? A parte sobre o discurso é interessante, né? Porque ele é uma parte que eu acho que fica muito claro essa questão que ele fala sobre o discurso, porque ele vai falar que a poesia, que ele chama de discurso com métrica, ela é capaz de produzir muitas coisas nas pessoas que estão ouvindo e dele lembrar que naquela época, né, a poesia era declamada, principalmente. Que então a pessoa que está ouvindo pode sentir muitas coisas, pode sentir medo, pode sentir alegria, e coisas assim só pelo poder do discurso, de um discurso bem feito. Que, então, se ela foi convencida por um discurso, ela não deveria ser culpada, porque quem deve ser culpado é quem fez o discurso para convencê-la, não ela. O que é bem interessante. E sobre o amor também, né? Não sei se vocês sabem disso, mas na antiguidade clássica, principalmente, que eu lembre, principalmente na romana, mas eu acho que na grega também, o amor é visto como uma espécie de doença, assim, você é flechado e você é tomado conta e nesse momento de paixão você é incapaz de pensar racionalmente. Então é uma espécie de febre, de doença que toma conta do seu ser e da sua razão, que você não consegue fazer isso. Enfim, basicamente ele vai pegar esses motivos e vai dizer que ela, em todos os casos, basicamente ela é uma vítima, não a vilã, não a causadora da questão toda. Depois ele termina, né, considerando tudo isso, como que a gente poderia culpar a Helena, né, como culpar a Helena pode ser considerado uma coisa justa, porque não faz sentido nenhum culpar a Helena. Enfim, né, tem toda essa coisa interessante. Eu resolvi compartilhar porque eu achei um texto muito legal que eu não conhecia e eu achei que, enfim, talvez interessasse alguém de vocês. Caso alguém seja leitor aí de Górgias, me avisa o que vocês acham. Eu nunca tinha lido nada dele, achei bem interessante. Não sei se tem muitas outras coisas que chegaram pra gente. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo super rápido, improvisado. E até mais.